Olá, olá! Bem-vindos a esta segunda temporada do iPods Pods, é só querer. Sou a Ana Rita Bandeira de Mel e tenho uma fé enorme no ser humano. Acredito que todos nós podemos ir além de qualquer circunstância que possamos estar a viver. Acredito que todos nós conseguimos ir além daquilo que acreditamos ser possível para nós. E acredito também que agora, aqui, neste momento, é o momento em que podemos reclamar o nosso colorido na vida. Como em bom português se diz, está na hora de soltar a franga e fazer acontecer. Bora lá! iPods Pods, é só querer. Olá, olá, meus queridos ouvintes. Hoje vamos dar as boas-vindas à Rita Figueiredo. A Rita é especialista em neurociência e neuroplasticidade. Vejam lá bem este nome. Ela ajuda as crianças e adultos a crescer com um cérebro mais saudável e feliz. É a criadora do podcast Pod Luz, a tua semente, onde o neurostorytelling, outro palavrão, infantil, o neurostorytelling infantil é rei. E através das suas histórias, ela leva toda a família ao encontro da semente e dos superpoderes que cada um de nós contém dentro de si. Bem-vinda, Rita. Olá, Rita. Olá, Ana Rita. Bom dia. Obrigada por este convite. Realmente, assim, ouvir esses palavrões todos juntos até parece uma coisa muito difícil e complexa e, na verdade, até não é. Obrigada por este convite. Estou aqui muito feliz por termos esta conversa e esta partilha, as duas. Do meu lado também. Olha, diz-me uma coisa, como é que estas neurociências entraram na tua vida? Olha, tem sido um percurso não muito linear, desde criança que eu sou muito curiosa e quero sempre procurar mais coisas, saber tudo sobre o ser humano, mas também sobre o cérebro, sobre o universo. Então a curiosidade pelo cérebro acho que é uma coisa que sempre se manteve presente em mim, apesar da minha formação não ser logo base nesta área. Mas tem sido sempre também por uma busca de respostas. Eu, à medida que fui querendo conhecer cada vez melhor como é que funciona o nosso cérebro, também fui juntando aqui o autoconhecimento e muito também a vertente de mindfulness, porque este projeto, quer o Neurostorytelling, quer os projetos que tenho com as crianças e com as famílias, juntam estas duas partes, a neurociência e o mindfulness, porque a presença é fundamental para que o cérebro esteja feliz e cresça saudável, e felizmente a ciência cada vez tem mais noção disso. Então, a neurociência é uma forma de explicar e de chegar cada vez mais perto de ajudar as crianças a crescerem de maneira que não se sintam limitadas. E isto porquê? Porque em criança eu fui crescendo com um autoconceito muito pouco saudável, até que chega a uma fase onde passa a ser bastante cruel a relação que eu tinha comigo, a forma como me via, como fui construindo, foi sendo cruel antes até da adolescência, e isso fazia-me sentir como se eu não encaixasse, como se eu não pertencesse. E foi um sentimento que foi presente na minha vida durante toda a adolescência, com uma depressão, com tentativa de suicídio, então momentos bem pesados na minha vida que quase que impregnaram aqui algumas características no meu desenvolvimento cerebral que não faziam sentido, e que a minha curiosidade sempre quis investigar porquê, mas porquê que eu me sinto assim, mas porquê que as coisas acontecem comigo assim, porquê que eu me sinto deslocada, porquê que eu não me sinto bem comigo, porque eu sabia que, porque sentimos e porque os adultos também tinham essa comunicação comigo, que alguma coisa não estava bem, e era isso que eu sabia, que alguma coisa não estava bem, que era suposto eu amar-me, respeitar-me, ter esta vitalidade como tinha
ali nos primeiros anos da infância, mas o que era verdade é que isso não acontecia. Isso não era uma coisa que acontecia naturalmente para mim durante esse processo. E apesar de estar sempre nesse processo depressivo durante toda a minha adolescência, a curiosidade esteve sempre lá. Então eu costumo dizer que a minha semente, apesar de eu me ir esquecendo dela durante esse período, ela teve sempre a deixar os seus pós de curiosidade e de vontade, e até de vontade de viver, apesar dos meus comportamentos não corresponderem a isso e de eu achar que não havia solução a não ser a morte a determinada altura, e estar ali num estado que eu hoje chamo de intolerância à vida. A minha semente dava-me esses pós para eu me agarrar à vida todos os dias, essencialmente com essa curiosidade. E foi na neurociência que eu encontrei respostas. Foi aí que eu consegui perceber o funcionamento, o porquê que eu não me sentia assim e que eu poderia sentir-me de outra forma, que eu podia construir outros caminhos, que as coisas não tinham que ser dessa forma. Foi uma construção lenta, difícil, e que teve vários caminhos, não é? Hoje em dia eu costumo dizer que a neurociência e a neuroeducação são o resultado de muitas experiências que eu fiz em áreas diferentes, até chegar aqui. E quando é que eu decidi que era essencial partilhar a minha experiência na infância e na adolescência e ajudar as crianças, sobretudo, a construírem esse autoconceito nos primeiros anos de vida, quando tive um amigo muito próximo que se suicidou, com o qual eu tinha partilhado muitas coisas, muitas experiências, mas nunca tinha partilhado essa minha tentativa, nem esse meu estado de intolerância à vida durante tantos anos. E isso deixou-me um sentimento de frustração, de dor, de incapacidade, de quase de incompetência por não ter conseguido estar com ele e transmitir-lhe pelo menos isso, mesmo que não tivesse feito diferença na decisão dele, talvez tivesse feito diferença na identificação. E foi aí que eu decidi que isto tem que ser falado, porque eu não sou a única pessoa que passou por esta depressão e por esta intolerância à vida. Eu sobrevivi, como costumo dizer, houve muitas pessoas que não sobreviveram e não sobrevivem. Cada vez isto acontece mais cedo, com adolescentes, pré-adolescentes, crianças, e então é urgente dar voz, em vez de apagar, a quem passa por isto, quer seja a pessoa que não está bem consigo, quer seja as famílias, os professores, as pessoas que lidam com essa pessoa, porque o que eu identifico, e agora cada vez mais, até hoje que estou em contacto cada vez com mais crianças em contexto escolar, em contexto familiar, é que por mais que exista receptividade do adulto para querer entender, não há esse entendimento. Porque a ciência não tem acompanhado a divulgação, ou seja, nós conseguimos hoje entender, enquanto ciência de neuropsicologia, até de neurociência em si e de neuroeducação, que a construção nos primeiros anos de vida é crucial, não só para a personalidade, mas para as capacidades, para a descoberta da pessoa. Mas a linguagem que utilizamos durante a educação e durante o ensino não acompanha esse respeito. E quando o autoconceito não fica bem estruturado e bem enraizado, e daí eu dizer que é uma semente e que vai criando as suas raízes iniciais e que depois daí vai germinando cada vez mais, é muito difícil alterar esses caminhos neuronais e criar outros mais saudáveis. Não é impossível, eu sou a prova disso, que dá para ultrapassar e para mudar, mas deixa muitas sequelas e é possível ser feito de outra forma, ser feito de uma forma mais feliz e mais saudável para todas as crianças. E então é esta a história, vem desde aí. É uma missão que eu sinto que tenho, dar voz a que isto realmente acontece, porque são momentos de muita dor, então a sociedade tem tendência a esconder e a apagar essa dor,
mas é preciso nós reconhecermos esta dor para darmos oportunidade às crianças que agora estão aqui, que estão a desenvolver os seus pequenos cérebros e o seu autoconceito, de fazer diferente e de crescerem a saber, como tu disseste há pouco, as suas capacidades, os seus superpoderes com aceitação, com curiosidade, e a saber que nós podemos todos encaixar. Uma das coisas que tem estado realmente a acontecer é o número de suicídios em jovens tem subido exponencialmente, são sempre assuntos que não são falados, e daí também eu ter falado contigo no sentido de virmos partilhar este assunto, que no fundo tu tens a experiência dos dois lados, não é? Enquanto alguém que tentou, e depois o teu amigo no fundo acabou também por te dar a experiência de estar do outro lado. Eu, porque aos meus 17 anos o meu pai suicidou-se e portanto também sei em primeira mão todo o processo que acontece dentro da família. No fundo, passaram-se já quase 50 anos, não é? E continua a ser um tabu dentro da família. Não se falou na altura e hoje em dia, no fundo, também não se fala. E quando há um assunto que não se fala, e um assunto desta dimensão, porque isto é quase como um terremoto, acaba por haver, a nível relacional entre os filhos e entre a mãe, há sempre qualquer coisa que parece que não encaixa. Qualquer coisa que não encaixa. A conversa está toda muito bem, mas chega a determinada altura, parou. Porque há, o que eu entendo hoje em dia, há uma dor emocional de cada um que muitas vezes não é expressa enquanto dor, mas que bloqueia ali qualquer coisa. Quando chegam lá perto, ou quando eu estou a dizer que chega-se lá perto, às vezes é chegar perto em termos íntimos, não, de ter uma conversa mais profunda, de haver alguma troca, experiência, acaba por não haver. Acaba por não haver porque nós, no fundo, só conseguimos falar daquilo que também dentro de nós já está arrumado, já está falado, não é? Exatamente. Entramos nós em paz com o assunto. E eu sinto também que é a mesma questão da dor, é uma dor muito profunda e de incapacidade, não é? É quase impossível. As pessoas que lidam com uma pessoa ou que já tentou o suicídio ou que efetivamente se suicidou, não sentirem um bocadinho de culpa. Porque como é que eu não consegui? Nós temos sempre a sensação de que o que é que eu poderia ter feito para evitar isso? E possivelmente nada do que poderiam ter feito, eu ou outra pessoa, iria mudar isso. Normalmente porque e daí também a construção do neurostorytelling, de ser infantil, para conseguir abordar estes assuntos também de uma forma mais perceptível, mas também mais leve, no sentido de, claro que há dor, claro que é muito difícil, mas isso é só mais uma razão pela qual nós devemos abordar e nós devemos dizer que está lá, mesmo quando falamos da morte, que não seja por suicídio. Mas este sentimento de culpa que acontece durante aquele período das pessoas que ficam, eu muitas vezes digo que o estado que leva uma pessoa ao suicídio é uma intolerância à vida e é um estado como um cancro avançado, que é quando há sintomas, e por exemplo no caso do meu amigo já havia sintomas de que ele não estava bem, ele estava a ser acompanhado por psicólogo, havia indícios de que ele não estava muito bem, mas havia também esperança de que aquilo podia ser alterado. Mas o que eu acho é que quando isso acontece, a maior parte das vezes já são estados terminais, já estão cheios de metástases. E não há nada melhor do que prevenir.
prevenir que não é que não existam depressões, claro que vão sempre existir e vão sempre existir momentos em que todas as pessoas ou a maior parte das pessoas não esteja muito bem, que tenha muitos desafios, mas se eu perceber que desde muito cedo que as minhas características, os meus sentimentos, as minhas emoções fazem parte e que eu tenho em mim as estratégias para os ultrapassar ou para os encarar, quando eu chegar a um momento em que não me sinto bem comigo, eu também vou saber estratégias para melhorar esse sentimento e vou confiar no meu corpo, em mim, nas pessoas que me rodeiam, para melhorar isso, não é? Porque desafios haverá sempre. Então, eu tento transmitir muitas vezes que o sentimento de culpa, de poder fazer alguma coisa, a maior parte das vezes aquilo que nós, se fizéssemos alguma coisa nesse processo, nessa fase, não teria um impacto, porque já não chega. Porque o caminho desta intolerância à própria existência está tão gravado que não, a outra parte, mesmo que chegue ao meu ouvido, já não tem impacto. E eu lembro-me perfeitamente de as pessoas à minha volta, mesmo sem... A minha depressão só foi diagnosticada depois da tentativa. Mas eu lembro-me das pessoas de estarem sempre a identificar que eu não gostava de mim, porque eu dizia, eu não consigo, ou e revoltava muitas vezes, era essa a minha chamada de atenção, e as pessoas à minha volta amavam. E transmitiam, mas tu és tão bonita, nós gostamos tanto de ti, nós amamos-te e tudo, mas aquilo já não entrava. Porque a minha intolerância já estava lá. E com a maior parte dos casos é isso. Portanto, eu acredito que o melhor é prevenir. E como é que nós podemos prevenir? Podemos ter uma linguagem mais saudável com todas as crianças, de aceitação, até connosco próprios, não é? Como tu estavas a dizer, de nos aceitarmos, de nos conhecermos, de tentarmos encontrar identificação também no outro. Não quer dizer que sejamos iguais, mas podemos sentir-nos acolhidos e identificados, e que essa construção seja desde cedo crescentemente mais saudável. Porque todos nós ouvimos muito esta conversa da autoestima, e vamos ajudar-nos, e porque é que a pessoa chegou àquele ponto quando ela sabia que podia ter ajuda, sabia que há formas de ajudar, mas quando chegamos a esses pontos, a ajuda já não entra, já não tem essa... Há uma altura em que nós podemos pedir ajuda, porque nós podemos sempre pedir ajuda. Muitas vezes, eu acho que a criança é super generosa, eu vejo isso com os meus netos. As crianças são super generosas e fazem tudo, e por amor elas vão dando, e muitas vezes estão a precisar de atenção, mas como o pai ou a mãe vêm com este ou com aquele assunto, a criança generosamente abdica de si. Eu, às vezes, é muito engraçado agora com netos ver de fora. Sim. Sair fora do coisa. E apercebo-me disso. E há todo um processo, no fundo, mental que vai por dentro e que nós não vemos, que pode levar na busca, então hoje em dia, na busca de eu estou mal emocionalmente, há um filme, há isto, há aquilo, vou buscar fora, mas depois não há o diálogo. Não é? Depois acaba por não haver diálogo, e ao não haver o diálogo, a pessoa não tem abertura para pedir ajuda na altura em que podia pedir ajuda, eu acho. E depois o enrolar já é o rolo já é tão grande, epá, eu agora não consigo pedir ajuda. Já não sei o que é de fazer, exato. Já estou perdido no meio do... E vem-se num beco sem saída, que era exatamente assim que eu me senti nesse momento. Era que a única solução que eu via era não estar cá, porque eu achava que a minha ausência era melhor, que a minha presença fosse para quem fosse e fosse em qualquer circunstância, que era sempre melhor. E o que eu sinto
é que uma criança sabe que alguma coisa não está bem consigo, não se sente bem, mas não sabe o quê. E como é que eu identifico isto muitas vezes nas escolas? Por coisinhas pequenas, porque se nós ouvirmos uma criança dizer, eu não faço nada bem, e isto várias vezes, aquela criança precisa de ajuda para identificar o que é que faz bem, o que é que está bem consigo, porque senão vai crescer naquela, e depois a fase crítica muitas vezes é na pré-adolescência e adolescência, porque é quando há uma identificação, não é? Há ali um desenvolvimento também do córtex pré-frontal, portanto as funções executivas e as funções superiores começam também a ter mais impacto, e a visão que eu tenho de mim, a minha relação com os meus pares. E se isto não está bem construído nesse sentido, de eu estou aqui, para que é que serve o meu corpo, o que é que eu faço bem, quais são as minhas capacidades, as minhas características, porque é que eu me amo, o que é que há em mim que eu amo, o que é que há em mim que eu não gosto tanto, também está tudo bem, mas perceber que isso é essa construção. Há crianças, quando nós ouvimos, por exemplo, às vezes 6, 7 anos e que dizem, eu não faço nada bem. Eu sou uma porcaria, ou até adjetivos piores. Isto são gritos de pedidos de ajuda que têm. Eles não têm a consciência de que isto é uma coisa tão impactante, porque para eles isso é um normal, eles não identificarem. Depois, o que acontece também, e eu tenho sentido muito isso, é muitos adultos a quererem saber como é que falam com uma criança que identificam esta linguagem, que é uma linguagem, um discurso interno já muito cruel, e que o adulto diz, mas tens que gostar de ti, mas tens que ser tu primeiro. E o que é essencial aqui entender é que não há ninguém que não queira gostar de si. Ninguém. Todos nós queremos muito gostar de nós. Só que há pessoas que não conseguem gostar porque a sua construção não os ajudou a identificar o que gostar. O que é que eu gosto em mim? E ajuda muito quando os nossos pais e as pessoas à nossa volta confiam, acreditam, dão atenção, porque aí é quando eu percebo que eu realmente tenho um impacto positivo. Mas quando essa construção vai seguidamente, não é? E agrupando-se de uma forma não positiva, no sentido de estar sempre a duvidar das capacidades, de ter uma linguagem do mais cruel também, mais violenta, mais autoritária, isso vai construindo exatamente o oposto daquilo até que o adulto quer, o pai ou a pessoa que está. E então, daí voltarmos outra vez à prevenção, porque é aquilo que estás a dizer, as crianças vão se adaptando e vão se moldando àquilo que têm à sua volta, porque o nosso cérebro é uma ferramenta espetacular, extraordinária, que se adapta a tudo, principalmente nessa idade. Portanto, se eu me adapto a que as pessoas à minha volta têm comigo uma linguagem ou de violência, ou de autoritarismo, ou até de indiferença, eu vou assumir que é isso que eu mereço e vou construir o meu cérebro assim. E depois chegamos a esses pontos muito críticos e que, infelizmente, como tu estavas a dizer, cada vez há mais crianças e adolescentes e pré-adolescentes a chegarem a este ponto que já não há volta a dar, mas também há muitos que têm um ponto, como por exemplo o meu caso, que foi passar toda a adolescência e início de idade adulta em depressão. E isso tem impactos, por exemplo, de uma forma muito clara. Isso tem impactos na minha capacidade de memorizar, tem impactos na minha capacidade de organizar, porque enquanto o meu córtex pré-frontal esteve em desenvolvimento, eu tive com falta de serotonina, dopamina, ocitocina. Portanto, as minhas funções executivas em termos de planeamento, por exemplo, têm que ser treinadas. É muito difícil para mim eu fazer um planeamento a longo prazo. E eu, porque estudei neurociência, sei isso. Mas vê o impacto que isto tem até no trabalho de alguém que tenha tido uma depressão. É uma coisa tão prática. Olha, eu acho que nunca, pelo menos nunca fui nada diagnosticada de depressão. Mas estás a falar numa coisa que eu tenho imensa dificuldade, que é planear a longo prazo. Eu não consigo. E quando estamos... sei lá, imagina, estamos lá no curso com a Ana Cristina Rosa e no tipo.
Agora, imaginem-se daqui a 3 anos. Epá, não consigo. Daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, o que é que querem estar a fazer? Não faça mais pálidas ideias o que é que quero estar a fazer daqui a 3 anos, 4 anos. É uma coisa que eu tenho imensa dificuldade. Se calhar até... Isso está relacionado com a construção dessas funções. Às vezes também é uma forma, é um tipo de personalidade, não é? Mas mais do que pensar a longo prazo, é estabelecer as tarefas até chegar lá. Isso para ti ainda deve ser mais difícil, não é? Ou seja, ter aquele objetivo e depois fazer em tarefas até chegar lá. Era talvez mais fácil quando eu estava na contabilidade. Pois, porque estavas a treinar esse caminho de... Eu acho que conseguia perfeitamente organizar-me, mas também nunca trabalhava muito, digamos que a longo prazo, não é? Tinha que organizar o meu trabalho, tinha prazos para cumprir e conseguia fazer as coisas de maneira que realmente as coisas chegavam e em cima do prazo nunca falhei um prazo, por isso as coisas corriam bem. Agora, se for assim mais tempo, como também não consigo olhar para trás e pôr datas. Não sei se também é a mesma coisa. Quando me perguntam o que é que aconteceu no ano de 2 não sei quê, ou sei lá, 76 eu sei porque foi o meu pai, foi o suicídio e portanto isso aí vai. Agora, sei que os anos em que os meus netos nasceram, as minhas filhas nasceram, mas se for, o que é que fazias quando tinha... Tenho assim alguma dificuldade, é engraçado. Isso está tudo ligado da mesma forma, se bem que a parte da memorização depois também envolve a parte do hipocampo e do significado que há. Por exemplo, quando tu estás a falar de momentos que foram emocionalmente muito fortes, e então, como o envolvimento emocional é maior, a forma como isso se sedimenta na zona do hipocampo e na memória a longo prazo, também é como se tivesse ali uma coisa sublinhada. Quanto mais emocional for a experiência, melhor ela é sinalizada na memória a longo prazo. É por isso que na educação, cada vez mais a neuroeducação defende que nós, para ensinarmos e para educarmos, devemos imprimir emoção às aprendizagens, porque isso quer dizer que estamos ali a dar-lhes importância e que elas ficam gravadas dessa forma, emoções positivas ou negativas, não é? Isso, sim. Apesar de eu não gostar muito de classificar as emoções como positivas ou como negativas, é mais fácil de perceber. Aquelas que são mais desafiantes para nós ou as que são menos. Sim, eu também gosto de classificar, porque eu acho que há coisas boas numa raiva, há coisas boas num medo, exatamente, há coisas boas numa culpa. O problema é quando somos dominados por elas, não é? Nós sabemos isso, eu penso que os ouvintes também sabem. No fundo, os nossos pensamentos, as nossas emoções acordam uma série de neurotransmissores e neuropéptidos que no fundo são soltos no cérebro, mas que nos podem ajudar a nível do sistema imunitário estar forte ou estar fraco e, portanto, estarmos mais suscetíveis a doenças. Fora todo o outro processo que a Rita sabe disso muito mais do que eu e eu não... Não, mas as emoções têm efetivamente isso. E agora, essa parte que falaste até no sistema imunitário é mais uma consequência que eu tenho. Eu tenho muito mais propensão a ter determinado tipo de doenças por causa do tempo que passei neste estado depressivo. Porquê? Porque o meu sistema nervoso teve imenso tempo sem produzir alguns desses neurotransmissores e dessas hormonas em quantidade suficiente para fortalecer o próprio sistema imunitário. Portanto, isso em termos físicos de doença, para mim também tem consequências até hoje e terá o resto da minha vida. E isto é muito importante as pessoas entenderem cada vez melhor, exatamente para perceberem a importância que é prevenir e ter este crescimento saudável desde
desde a barriga da mãe, desde que o pequeno ser começa a ser gerado, que nós podemos ter esse cuidado cada vez mais presente. E eu acredito, e tenho a certeza que tu também, que meditar, estar na vida desta forma, como a meditação nos ensina e o mindfulness, ajuda-nos imenso, a cada um de nós e à própria sociedade, a fazer essa prevenção. Ajuda-nos também a olhar as emoções exatamente como tu estavas a dizer, que as emoções para a ciência, para a neurociência, são estratégias de sobrevivência. Se elas existem, é para nos ajudar a sobreviver. E que nos produzem determinados estados que nos fazem mover, não é? Que nos fazem mover, ou para ficarmos assim, não é? Quando estamos alegres, vamos manter-nos neste caminho, quando estamos tristes temos que alterar alguma coisa, mas pensar devagar qual é que é a alteração, quando estamos com raiva para nos colocar em ação, quando temos medo para parar, então todas elas têm uma importância crucial. Como tu estavas a dizer e muito bem, a forma como elas permanecem em nós e como nós depois as utilizamos ou encaminhamos é que tem um impacto mais positivo ou mais negativo. E a neurociência, a emoção que mais estuda é a tristeza, porque ao contrário das outras, as outras, quando nós sentimos, ativam determinado neurotransmissor, normalmente 1 ou 2, em maior quantidade, e a tristeza é ao contrário. A tristeza é característica pela ausência de outros neurotransmissores, como por exemplo a serotonina e a ocitocina e a dopamina, mas mais a serotonina, que é o neurotransmissor que é mais produzido quando nós estamos alegres. E isso faz com que a tristeza seja o estado que até hoje se sabe que se pode prolongar, ou a emoção, durante mais tempo, que é isso que nós chamamos a depressão. Sim, e depois tem esse impacto físico. Porque a tristeza, eu acho que a tristeza funciona como uma brasa. Talvez de sobre ou de azinho, não é? Porque a lenha de sobre e azinhos fica muito tempo ali em brasa. Mas eu acho que a tristeza é isso. Não nos dá flutuações de humor, talvez, tão grandes como dá a raiva, não temos aqueles picos que apetecem dar um estalo ao outro, ou temos que dar um murro, ou qualquer coisa do género, não é? Não é um pico desses, mas fica lá a minar, devagarinho, silenciosamente, todas as outras emoções. Sim, é como se ela conseguisse ali manter, porque a característica fisiológica é que alguma coisa não está bem naquilo que eu faço, na minha vida, então é um momento em que eu tenho que ter menos energia, estar mais parada, para pensar e para sentir aquilo que estou a sentir, para perceber o que é que eu tenho que mudar. O objetivo de sobrevivência da tristeza é esse. E como é a ausência... a ausência de alguns neurotransmissores é característica, é mesmo ter menos energia. E até, como tu estavas a dizer, eu posso estar nesse estado ali quase de combustão, não é? Ali na tristeza e de vez em quando rir, não é? Sentir alegria ou até sentir medo ou outra emoção, mas depois manter ali aquilo, que é isso que é o estado depressivo. Ao contrário, quando sentimos raiva, e eu ultimamente até me sinto quase uma defensora da raiva, ultimamente tenho sentido isso, porque eu acho que cada vez mais que nós tentamos, a sociedade de alguma forma tenta fazer com que nós não sentíssemos raiva ou achássemos que a raiva é péssima, e eu cada vez acho mais que nós precisamos de sentir raiva, porque há tanta coisa que nós aceitamos e que não devíamos aceitar, e que se andarmos aqui a não lidar com ela, não permitir que ela se manifeste e que nos faça criar ação, depois as coisas não mudam. A raiva é para nós agirmos com energia, tanto que quando nós sentimos raiva temos também adrenalina, e isso dá-nos ali garra para vencer e para colocar as coisas em ação, e é essencial.
é essencial, porque as pessoas que por isso são vítimas, por exemplo, de abusos durante muitos anos, violência, que são oprimidas, têm muita dificuldade em expressar a sua raiva, em utilizá-la. E nós temos tendência a criar uma sociedade quase apática nesse sentido. Depois é preciso as pessoas revoltarem-se em relação a tanta coisa, incluindo a opressão e a violência, e não sabem usar a raiva, não sabem. Sim, mas eu estou daí de acordo contigo, porque a raiva tem sido minha amiga. Eu acho que a raiva comigo tem sido boa amiga, no sentido em que quando eu estou naqueles limbos quase, de faço, não faço, faço, não faço, faço, não faço, e, por exemplo, no fundo, toda a minha transformação iniciou-se a partir de um momento de raiva, no sentido em que eu tinha o tal relacionamento, preparei tudo para abraçar o relacionamento e quando eu expliquei, tudo bem, estou preparada para estar mais tempo fora de Lisboa, afinal não era o que queriam. E, portanto, naquela altura fiquei como todas as mulheres e não é? Há ali uma expectativa de vida que fica lograda, portanto nós ficamos em baixo e ficamos nessa tristeza. Depois houve ali um dia que deu-me para dar um murro na mesa e dizer basta, acabou, isto não há homem nenhum que mereça eu estar triste, não há homem nenhum que mereça eu estar assim em baixo e as minhas filhas não têm culpa nenhuma disto e eu tenho muito para viver, portanto bora lá. Isto no fundo, é um ataque de raiva, não é? Exatamente. E a partir daí as soluções começaram a aparecer. Começou a aparecer o terapeuta, e a minha vida não tem nada a ver com o que eu fazia antes. Eu hoje estou agradecida e muito grata por aquele não. Acho que aquele não foi importantíssimo para eu me descobrir, para descobrir realmente a minha semente e todos esses superpoderes que vêm com ela. Eu acho que foi realmente, estou muito agradecida e portanto eu tenho sempre também, como tu, dificuldade em classificar as emoções em boas ou más, porque eu acho que elas são todas necessárias e por isso é que elas existem. Eu acho que isso é o ponto de partida também para entender como é que nós construímos um autoconceito saudável, porque hoje em dia, ainda bem, já se fala muito das emoções, mas até a falar das emoções se criam determinados preconceitos que as enjaulam. Não é? Então há sempre a necessidade de colocar as emoções em caixinhas, de lhes dar as cores, tem que ser, por exemplo, toda a gente tem que sentir que a emoção que uma emoção mais tranquila é o verde ou é o... Percebes? Há sempre, em vez de estimularmos aqui que todos nós possamos descobrir o que é que sentimos e como é que sentimos, e fazer essa investigação sem limitação e perceber que para mim a emoção da alegria pode ser amarela, para ti pode ser verde, e só perceber porque é que para mim é essa construção e para ti é essa. Percebes? Mas de uma forma curiosa, sem julgamento. E entender que cada vez é mais importante, desde o mais cedo possível, identificar o que é que sentimos, quer em termos de emoção, quer em termos de sentimento, quer em termos de sensação, até para conhecer o nosso corpo. Que fala-se pouco das sensações, mas a investigação das sensações fazem-nos, em idades mais pequenas, não é? Porque é mais fácil nós explorarmos as sensações primeiro com o bebê, com uma criança mais nova e depois irmos investigar sentimentos e emoções, mas é essencial para descobrir a leitura que há com o nosso corpo, e isso ajuda-nos a identificar desde muito cedo porque é que eu não me sinto bem, não é? E eu até posso ter uma emoção de tristeza, por exemplo, mas ainda assim eu não sou a tristeza.
Eu não sou a tristeza, eu sou muitas outras Identificação. coisas e tenho muitas outras sensações e o meu corpo faz muitas outras coisas para além daquela emoção. E quando nós não fazemos essa construção desde muito cedo, temos muita dificuldade. Associamos quase aos nossos estados emocionais como se não tivéssemos nada a dizer sobre eles, dali para a frente. E essas construções de hoje em dia são muito, muito importantes para o autoconceito ser saudável e ser, lá está, enraizado esses caminhos neuronais de aceitação logo desde cedo. Sabes que eu considero que estamos a entrar já entramos numa época de crescimento emocional. Ou seja, nós a nível do físico, nós já explorámos tudo e mais alguma coisa, a ciência está super desenvolvida, chegamos aos atletas, os atletas são inspecionados, ligados a máquinas, aquilo está tudo explicado, como é que não há nada por explicar quase a nível do corpo físico. A nível da mente também está muito explicado, as neurociências cresceram imenso e vão nesse sentido de explicar a parte mental, as emoções não tanto. E, portanto, eu acho que estamos numa época em que o ser humano está convidado a sentir, está convidado a emocionar-se, a acolher e a desenvolver, não sei se é propriamente a inteligência emocional, mas perceber que todas as emoções são boas e como é que cada um de nós reage e vive as emoções, porque nós somos todos diferentes e, portanto, temos obrigatoriamente que ter gatilhos para as emoções diferentes, temos que vivenciá-las diferentes, independentemente se no cérebro o processo químico possa ser igual. Sim, mas a reação não. A reação e a emoção são muito diferentes e até as quantidades, se podemos dizer assim, químicas de um para o outro também são diferentes. Não há dois cérebros iguais. Isso está certo. Tanto que eu costumo dizer que devemos educar sem comparar. E isto é assim um chavão. Claro que vamos sempre aprendendo, mas ter o respeito de que cada cérebro é diferente e que nos pode ensinar coisas diferentes, que nos pode trazer coisas diferentes, é muito bom. Eu também concordo contigo nesse sentido da parte física também estar cada vez mais explorada, a parte cognitiva ou mental também, e a parte emocional não ir acompanhando tanto. E é isso que eu acho muito interessante também na neuroeducação, porque a neuroeducação une tudo isso e faz cair por terra quem acha que nós podemos ensinar ou educar sem ter em consideração o corpo, a mente e as emoções, porque junta tudo isso e vai fazendo investigação cada vez mais nesse sentido, qual é o impacto. O que eu sinto é que, apesar de haver primeiro, apesar de haver investigação nesse sentido, não quer dizer que essa informação que é concluída chegue ao público em geral. Isso é o que eu sinto que é muito, muito, não é conseguido de todo, nem aos profissionais no geral, quanto mais. E depois que, apesar de haver já esse conhecimento, não há um treino, e eu acho que está a melhorar, mas não há um treino no sentido de nos educar a entender o nosso corpo, a entender como é que ele funciona e como é que eu o interpreto. E eu normalmente gosto de dar um exemplo muito bom, que é a minha avó. A minha avó tem 90 anos, vai fazer este ano, e já em idade adulta, e eu também já era nascida, ela foi diagnosticada com diabetes. Mas ela sempre teve uma relação com o seu próprio corpo, que ela própria diz, de ouvir o meu corpo, o que é que ele me pede. E ela consegue entender com uma forma tão clara, quando é que os diabetes estão mais altos ou mais baixos, o que é que pode fazer, o que é que o alimento X e Y, na quantidade X e Y faz ao estômago, ao cansaço, ao dormir bem ou não, à capacidade cognitiva, à memória, porque ela tem essa relação de conhecer e até tem o hábito de registar
Mesmo isto antes de ser diagnosticada com diabetes, mas claro que depois isso melhorou nesse sentido, esta relação, porque a necessidade também foi maior. Mas ela tem o hábito de registar, desde que eu a conheço, o que é que come, para depois sentir o que é que vem a seguir. Se em termos gástricos houve alguma diferença, se teve até mais gases ou não, se dormiu bem ou não. Ela tem essa curiosidade. E isto é a exploração das sensações. E isto ajuda-nos, por exemplo, e também faz parte do autoconceito, esta descoberta do meu corpo, o que é que mora no meu corpo, o que é que eu posso fazer com ele, o que é voluntário, o que é involuntário, para eu conseguir confiar também no meu corpo e na minha estrutura. Esta relação de o que é que o meu corpo me está a dizer. E foi aqui até que iniciou a viagem desta personagem que eu agora dou voz, a Semente Luz. Era exatamente para que com ela andasse aqui dentro do nosso organismo e levasse a nossa atenção para todas as partes do nosso corpo e fosse quase uma linguagem entre o corpo, a mente, as emoções, o coração, o universo, a natureza, e que pudéssemos estar aqui a passar a nossa atenção e a entendermos cada vez melhor esta relação, que eu acho que, pronto, como tu estavas a dizer, a parte física está tão desenvolvida, mas será que a nossa noção da linguagem do meu corpo está assim tão desenvolvida? Não, eu acho que nós estamos completamente afastados da natureza, e o nosso corpo é a natureza em nós, não é? Uhum. No nosso corpo nós temos água, no nosso corpo nós temos ar, no nosso corpo nós temos terra, temos os minerais, não é? Temos o fogo da vida dentro de nós. E o nosso relacionamento com a natureza está completamente, não é feito. Esquecemos dos ciclos, de onde é que estamos, achamos que podemos ter tudo em toda a hora, e acho que esta falta de ligação à natureza que nos dá um desligamento da vida e da nossa parte, se quiseres, da nossa parte energética, não é? Porque nós temos o corpo, temos o físico, temos a mente, temos as emoções, mas temos energia, e a nossa própria energia, que está muito ligada à energia da vida e da natureza, nós acabamos por não temos a noção disto, fica tudo muito estanque, parece que fica tudo estanque. Não, o corpo é o corpo, a mente é a coisa, não, tudo baralha-se tudo. E é verdade. As emoções atuam no corpo físico e o corpo físico atua nas emoções. Aliás, reparem, basta-vos aleijarem-se num dedo, nem é preciso uma grande doença, mas se alguém se cortar num dedinho que seja e tiver que pôr um penso, já vai usar a mão de uma forma completamente diferente, já vai ficar irritado porque quer lavar a louça e afinal de contas aquilo vai... E estamos a falar de uma coisa mínima, sem importância nenhuma. Sim, mas que até aí é curioso, todos nós temos essa sensação, quando temos alguma ferida ou alguma coisa em alguma parte do corpo, todos nós temos aquela sensação de que parece que depois disso todas as coisas tocam lá, não é? Isso é porquê? Porque a nossa semente, não é? Ou seja, a nossa atenção está ali naquele sítio para que o nosso corpo possa sarar e ativar tudo ali para aquele sítio e possa estar atento também naquela zona sobre tudo o que pode tocar lá. Isso é o nosso corpo, é o nosso sistema nervoso e o nosso corpo a lidar também com isso. E é uma coisa tão simples como tu estavas a dizer. E é essencial para prevenir a maior parte das doenças. Nós atuamos todos muito na cura, não é? A medicina tradicional está muito virada para curar aquilo que já se vê e já se sente muito que não está bem, e esta linguagem, que é muito mais natural no Oriente, é uma linguagem preventiva em todos os sentidos, até eu conhecer as alterações físicas, emocionais e mentais, e reconhecer as alterações para saber como é que eu posso agir, o que é que eu posso alterar, para não entrar em estados de doença tão
tão impactantes e tão negativos. Eu vejo isso nas terapias energéticas, não é? Nós sentimos bloqueios ou desequilíbrios muito antes das pessoas irem ao físico e constatarem que aquilo está no físico. Portanto, as terapias energéticas estão muito na prevenção e se as coisas de alguma forma já estão instaladas, ajuda muito e complementa muito qualquer doença que possa existir. Sim, eu acho que a tendência deve ser essa, e de nos conhecermos cada vez mais para podermos aceitar. Eu normalmente com os meninos e quando falo com as crianças, mas num contexto onde estejam também adultos, de que nós não devemos exigir que ninguém se ame, devemos fomentar a curiosidade de cada um para se conhecer, para identificar o que é que pode amar, o que é que está a amar. E eu gostava mesmo muito, acredito que isso está a alterar, que nós deixássemos de falar tanto em autoestima sem falar em autoconceito e sem falar em curiosidade e em aceitação e em não julgamento, porque é tudo uma questão de descoberta e de curiosidade. Eu acho que... Sabes que às vezes há uma das minhas filhas que é educadora e às vezes diz que eu sou muito permissiva com os meus netos, mas eu alinho imenso com eles na exploração, porque eu acho que eles são cientistas, eu acho que as crianças são cientistas no sentido em que têm curiosidade e exploram tudo e mais alguma coisa. E quando eles, para explorar, têm que desarrumar, têm que explorar, não é? Experimentar. E ela fica, mas isso fica... Não, deixa-o experimentar, vamos lá. E então brincamos às vezes aos exploradores e aos cientistas. Isso é tão bom. É a maneira de puxar por essa curiosidade, porque sempre que a criança, pela sua curiosidade, quer experimentar uma coisa nova e o adulto diz, não desarrumes, não faças não sei o quê, olha o teu vestido que te fica desarrumado ou fica com novas. No fundo é de uma forma indireta, sem ter consciência disto, porque não é propositado, e eu tenho a noção que não é propositado, mas no fundo está de alguma forma aqui a limitar a curiosidade e portanto a criança acaba por não se sentir à vontade para explorar. Sim. E inicialmente, quando comecei esta jornada, por dedicar-me às crianças e às pessoas que estão à volta das crianças, eu não tinha essa consciência da falta de abertura para a curiosidade, porque lá está, eu sempre fui muito curiosa. E os meus pais também fomentaram muito isso, a curiosidade. E eu fui para a área da ciência, portanto o pensamento científico era aqui sempre uma luzinha, sempre a perguntar, a fazer perguntas, a procurar, a pesquisar, e nos últimos anos tenho percebido isso, que nós precisamos de voltar a ser cada vez mais e de incentivar as crianças a fazer isso, a serem investigadores, exploradores e menos juízes. Porque nós estamos muitas vezes a educar as crianças para serem juízes de não faças assim, não faças assado, e depois eles próprios já dizem ao outro, não faças assim, não faças assado. E esquecemos que quanto mais eles explorarem as hipóteses, mais aprendem, mais possibilidades encontram e mais fácil será para eles resolver problemas. Porque sempre que alguma coisa não corre bem, eles vão saber que podem fazer de outra forma, ou experimentar a fazer de outra forma. E vão ter essa abertura de se conhecer e de conhecer o outro. E isso abre portas muito, muito, muito positivas e cheias de luz. O que acontece é que, como a nossa sociedade está estruturada, não convém que eles passem ali aquelas barreiras, não é? Do horário, da roupa, do local, e eu acredito que tudo isso dá para fazer com regras e que eles percebem regras que, por exemplo, podem fazer os teus netos isso contigo, mas com a mãe talvez não poderão fazer.
ou que podem fazer contigo em determinado contexto, mas não podem fazer noutro. E nós às vezes esquecemos de dar a oportunidade à criança que ela estabeleça essas regras e que perceba essas regras. Esquecemos que eles são muito inteligentes, às vezes. São muito inteligentes e eles vão resolver. Eu acredito sempre que os mais novos vêm puxar a sociedade para novos conceitos, para coisas novas que nós nem nos passa pela cabeça que existiam, que existem, possam existir, não é? Mas eles acabam por puxar, tal como nós puxamos os nossos pais, e os nossos pais puxaram os nossos avós. Eu acho que há aqui toda uma evolução, uma exploração que acaba por acontecer e aos poucos ainda não, digamos que ainda não está na ordem do dia, mas para lá caminhamos. Também acredito. Vamos chegar lá. Eu também acredito nisso. Eu acredito muito no contágio. E tenho tido a prova disso, de que nós, com uma pequena sementinha, às vezes basta colocá-la lá e despertar aquela curiosidade e aquela semente para depois ela ir por si só germinando e sendo cada vez mais nutrida pelaquela pessoa, porque é um caminho agradável este de nós nos conhecermos e termos esta curiosidade para nos explorar e para depois partilhar com o outro como é que está a ser. As crianças têm isto de uma forma muito natural. Eu também acredito que o adulto também possa ser contagiado nesse sentido. Precisa só assim de um empurrãozinho para relembrar a sua semente e aprender outra vez a falar com ela e a ouvi-la. Tudo está a criança dentro, não é? Sim, sem dúvida. Olha, Rita, obrigadíssima por esta conversa. Obrigada, caros ouvintes, de estarem desse lado. Rita, onde é que as pessoas te podem contactar? Olha, muito obrigada por este convite e por estares comigo também nesta partilha, tanto da dor como da parte positiva e daquilo que nós podemos fazer para nos contagiarmos uns aos outros de forma positiva. As pessoas podem ouvir o podcast Pó de Luz, que é onde vão encontrar as histórias para ajudar as crianças e crescer com elas com um cérebro mais saudável e feliz, ou nas redes sociais em Rita Figueiredo singular. Obrigada. Nada, obrigada, Rita. Chegamos ao fim deste episódio. Para a semana, regresso com um novo tema. Até lá, vai ao meu site anarritabandeirademel.pt e descobre as imensas atividades que desenvolvo. Se gostas de meditação, vai diretamente ao canal do YouTube. Ana Rita Bandeira de Mel é o nome do meu canal no YouTube e ali podes encontrar centenas de meditações que te ajudam a reequilibrar ao longo da semana. Não é a meditação que tu gostas, não é o site que tu buscas, simplesmente vai ao Facebook Ana Rita Bandeira de Mel Meditação e Terapias ou ao Instagram Ana Rita BDML. E sempre, o iPods é só querer no teu canal preferido de podcast. Até para a semana!